Pelo menos ordinariamente, quando a gente começa uma trilha, a gente tem uma ideia de para onde a gente vai, né? Mas não apenas isso, a gente é motivado por alguma coisa. Por que a gente quer ir até aquele lugar, né? Quem sabe contemplar aquele pôr do sol no topo daquela montanha, ou quem sabe colocar o nosso pé naquele mar, né? Naquela praia que a gente pretende visitar. Então, o lugar para onde a gente vai, o destino, também a nossa motivação, essas coisas realmente nos mobilizam para empreender essa jornada ou uma jornada. Mas não apenas isso, algumas pessoas são bem mais meticulosas e inclusive pensam nos detalhes do itinerário. Para a gente chegar lá, é por onde a gente passa, né? Onde a gente para, onde a gente se abastece, por exemplo. Todas essas coisas, né? Aonde ir, por que ir e por onde ir. Todas essas coisas são consideradas quando a gente pensa no trabalho dos grupos da Igreja Simples. Então a gente começa pensando nessas três questões: aonde, por quê e também por onde ir. Aonde a gente deseja chegar, aonde nós vamos. O nosso objetivo é contribuir para a realização da declaração de visão da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Essa igreja tem uma declaração firmada desde 2004, ou seja, 21 anos atrás. E a declaração é a seguinte: nós desejamos ser uma família de discípulos de Jesus, fundamentada na Bíblia, comprometida com a reforma, que proclama as boas novas da salvação, atua na restauração de pessoas e coopera na edificação do reino de Deus. Temos versões mais resumidas desta declaração de visão no nosso site. Isso consta hoje como ideal de serviço da igreja e temos uma versão bem resumida já na primeira página do site. Nós queremos ser uma família de discípulos de Jesus. Mas aí está o nosso destino. Nós estamos trabalhando para chegar lá. E a gente entende que isso demanda um esforço contínuo para que isso seja absorvido e encaminhado como prática, como parte da cultura e da vivência cotidiana da nossa igreja. O verbo ir evoca a ideia de mover-se, de deslocar-se de um lugar para o outro. É por isso que a imagem que a gente usa para os nossos grupos da Igreja Simples não é de pessoas sentadas em torno de uma mesa ou numa sala de estar, ali com as Bíblias abertas, mas é muito mais essa imagem do Senhor Jesus Cristo à frente, os discípulos seguindo o Senhor Jesus Cristo, eles seguem o Senhor Jesus atentos ao ensino de Jesus, mas também ativos no serviço do Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Por que a gente deseja chegar nesse ponto? Né? Como discípulos ativos, aprendendo do Senhor, servindo ao Senhor e assim sendo essa família de discípulos de Jesus. A gente deseja fazer isso motivado por algumas coisas, por 4 coisas. Em primeiro lugar, motivados pela glória de Deus. Em segundo lugar, motivados pela grande comissão. Em terceiro lugar, motivados pelos mandatos criacionais. Em quarto lugar, motivados pela própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos entender isso melhor. Em primeiro lugar, os grupos existem para a glória de Deus, nos termos de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei isto para a glória de Deus. É essa a palavra do apóstolo Paulo. Então, que nós façamos tudo para a glória de Deus. Nesses termos, os grupos da Igreja Simples existem para glorificar a Deus. Em segundo lugar, os grupos existem para cumprir a grande comissão. Né? A gente se lembra do momento em que Cristo, já após a ressurreição, um pouco antes de subir aos céus, ele diz essas palavras aos discípulos, você pode conferi-las em Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os GIs são focados no cumprimento da grande comissão. O GIS evangeliza quando ele instrui as pessoas no Evangelho. O GIS discipula quando ele edifica os seus membros, quando ele conforta e quando ele propicia também oportunidades para o serviço mútuo, porque o discipulado tem a ver com aprendizagem de
conteúdos de instrução, vamos dizer assim, esse aspecto relacionado ao saber, mas tem a ver também com o fazer, como a gente vai mencionar, a gente vai detalhar logo mais à frente no nosso treinamento. Mas, em terceiro lugar, os grupos são motivados para marcar a vizinhança e a cidade com o nome de Jesus, em obediência aos mandatos espiritual, social e cultural. Esses mandatos são dados desde a criação. Deus cria o ser humano para corresponder a ele em amor e em obediência. Ali, desde as primeiras páginas de Gênesis, a gente já confere isso, especialmente em Gênesis 2. Ele também dá ao homem um mandato cultural, no sentido de que o homem agora deve trabalhar, deve dominar sobre a criação, no sentido de cultivar, de guardar o jardim, ou seja, realizar o trabalho de Deus neste mundo. O homem também agora deve olhar para o seu próximo, porque não é bom que o homem esteja só, diz Gênesis 2:18, e a partir daí o homem então é convocado para viver, para trabalhar em equipe, para viver em sociedade. Não apenas o texto de Gênesis 2:18 fala sobre casamento, mas fala sobre a configuração de Deus na criação. Nós fomos configurados para viver uns com os outros, para vivermos em comunidade. Mas não apenas nós somos motivados pela glória de Deus e pela grande comissão e pelos mandatos criacionais, essas três motivações já seriam mais do que suficientes, mas também entendemos que os GIs propiciam esse cumprimento das nossas responsabilidades presbiterianas, porque o artigo 14 da Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que são deveres dos membros da Igreja, conforme o ensino e o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, viver de acordo com a doutrina e a prática da Sagrada Escritura e honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Ou seja, os GIs propiciam essa oportunidade de você viver de acordo com a doutrina, de você honrar, de você propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. E isso nos conduz à última questão. Qual é o itinerário? A gente quer chegar aonde? A gente quer cumprir a visão da igreja, de ser essa família de discípulos que realiza a vontade de Deus no mundo. A gente é motivado pelo quê? A gente quer glorificar o Senhor, a gente quer cumprir a grande comissão, a gente quer cumprir os mandatos, as ordenanças e mandatos de Deus na nossa vida, no nosso mundo. A gente também deseja cumprir nossas responsabilidades presbiterianas, mas como que a gente chega lá? A gente acredita que o GIS propicia esse itinerário. A sua agenda, as suas práticas, tudo isso então nos ajuda a cumprir essa visão, essa missão que é estabelecida biblicamente para a nossa igreja. E esse trabalho do GIS tem feito isso, ele nos conduz a um bom lugar de cumprimento da missão, de edificação e também de vivência pactual, de acordo com esse desígnio soberano e essa bênção de Deus. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente menciona, né, aonde desejamos ir. Também por que desejamos ir, né, e de que modo, por onde ir. Além disso, preste atenção, a gente pensa no GIS dentro de um panorama também mais amplo, olhando em redor, verificando a relação do GIS com o crescimento da igreja e também pensando nesse movimento contemporâneo de igrejas em células. Porque se nós paramos um pouquinho para pensar, especialmente aqui dentro do contexto da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, nós vamos perceber que conforme aumentamos em número, não dá mais para conhecer todas as pessoas da igreja. Algumas pessoas dizem, pastor, o que está vendo? Eu não consigo mais conhecer todo mundo. E está chegando tanta gente nova, casais novos, né? Gente de todas as idades e de todos os lugares. E como é que eu consigo conhecer todo mundo? Você não consegue, né? O conselho não consegue conhecer todo mundo, o pastor também não consegue conhecer todo mundo. É interessante isso, né? É por isso que conforme a igreja vai aumentando, a gente vai precisando de mais pastores e vão sendo criadas novas instâncias e novos recursos, vamos dizer assim, de acolhimento e de ministério na igreja. Outra coisa que a gente percebe é que apesar disso, né, da gente dizer que vão chegando sempre mais pessoas, mas ainda há espaço. A gente ainda tem lugar para mais pessoas, né? Ainda tem bancos vazios, ainda tem espaços vazios, não é em todos os domingos. Se a gente olhar e se a gente fizer uma avaliação sincera, vamos pensar aqui em um mês inteiro
de cultos, de reuniões da nossa igreja. A gente não tem todos os bancos, todos os espaços preenchidos em todos os eventos, em todos os domingos da igreja. Ou seja, há espaço para mais pessoas. Ainda tem espaço para a gente acolher mais pessoas. Uma outra coisa que a gente também constata, pensando na nossa igreja, é que nem todos os crentes participam da evangelização ou praticam a evangelização, praticam o discipulado, ou então servem de forma prática durante os dias da semana ou entre a segunda-feira e o sábado. Isso não é apenas aqui na nossa igreja, isso é em toda a igreja. Toda a igreja cristã tem um percentual de pessoas que está bem ligada ali ao ministério, outras que vêm apenas no domingo, e etc., ouvem a palavra de Deus, são nutridas e abençoadas, mas o que a gente percebe é que há, então, possibilidade de mais pessoas serem agregadas, serem capacitadas, serem motivadas, encontrarem significado, encontrarem também bênção no serviço a Deus na vida da nossa igreja. Uma quarta constatação que a gente tem, ou que a gente faz, melhor dizendo, é que Deus tem levantado pessoas. Gente tem chegado dizendo, quero servir, quero me integrar, quero ajudar, quero abençoar outras vidas, eu quero realmente contribuir com o cumprimento dessa visão. E tudo isso enseja grupos menores, porque nos grupos menores a gente tem integração, possibilidade de aproximação. Isso já existe na igreja, isso já é atendido, por exemplo, nas nossas sociedades internas, nas nossas classes da escola dominical, nos cursos que a gente realiza, nos eventos que a igreja também realiza ano após ano, mas a gente crê que encontra um espaço muito adequado nos grupos da igreja simples. Em outras palavras, não basta a gente declamar uma declaração de visão. Que bom que a nossa igreja tem uma declaração de visão. Mas é preciso mais do que isso, é preciso agregar pessoas dispostas a participar biblicamente da vida da igreja, a colaborar com a edificação da igreja e com o serviço a Deus na nossa cidade e também na nossa região. E isso tudo, a gente acredita, deve ser levado adiante em amor e também como Igreja Presbiteriana do Brasil. E é nesse sentido que a gente faz essa comparação, a gente para pensar um pouquinho sobre a proposta que estamos apresentando dos grupos pequenos com a proposta ou outras propostas de grupos pequenos de outras igrejas e denominações. E nesse sentido a gente sempre esclarece, né? Às vezes as pessoas chegam aqui dizendo, olha, às vezes de outras denominações, né? E que são configuradas naquele chamado modelo de igreja em células, e quando a gente fala, nós temos os grupos pequenos, eles perguntam, então essas são as células da igreja? A gente sempre explica que os nossos GIs, os grupos da igreja simples, não têm relação com o ministério de igreja em células, especialmente tem alguns modelos que têm sido muito alardeados, como por exemplo o MDA, o modelo de discipulado apostólico. E a gente diz, não, o nosso trabalho de grupos da Igreja Simples não tem relação com o MDA, o modelo de discipulado apostólico, nem configura uma proposta de igreja em células, não é isso. Os nossos grupos pequenos, os grupos da Igreja Simples, eles assumem uma formatação que a gente busca alinhar, né, que a gente espera que esteja alinhada à fé bíblica, à fé reformada, nos termos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles não implicam, por exemplo, o desmonte das sociedades internas. A nossa igreja tem todas as sociedades internas funcionando, a UCP, União de Crianças Presbiterianas, UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, o MP, União de Mocidade Presbiteriana, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, também a UPH, União Presbiteriana de Homens. Nós temos a escola dominical funcionando regularmente, ou seja, o fato de termos grupos pequenos não desmonta, né, a estrutura que a gente entende que deve ser uma estrutura de uma igreja presbiteriana do Brasil. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre a relação dos GIs com as ordenanças divinas. A gente já falou sobre os mandatos criacionais, né? E temos essa figura, o nosso irmão Abraham Kuyper,
que expressou um desejo muito sincero. Ele disse assim, que apesar de toda a oposição terrena, as santas ordenanças de Deus serão estabelecidas novamente no lar, na escola e no Estado para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, até a nação novamente render homenagens a Deus. Então, o fato da gente ter uma mobilização para cumprimento das ordenanças, a gente crê que é importante para que a igreja funcione como sal e como luz deste mundo, para que ela não fique ensimesmada ali apenas dentro das quatro paredes, mas para que de fato ela sirva à igreja, sirva aos irmãos, sirva à membresia, sirva aos seus frequentadores, mas sirva também à comunidade, sirva à cidade, sirva à região. E quando nós olhamos para os crentes cujas biografias constam na Bíblia, a gente vai perceber que todos esses crentes foram agentes para o cumprimento das ordenanças divinas no seu contexto, no seu tempo. E Jesus é o grande exemplo disso, é a figura central, é aquele que cumpriu com perfeição as ordenanças divinas e continua cumprindo essas ordenanças como varão perfeito que ele é, como nós lemos em Efésios 4:13. É nesses termos que a gente entende que obedecer às ordenanças equivale ao discipulado, ou seja, ser semelhante a Jesus no caráter e na vida, como foi dito por nosso irmão John Hoke, no seu livro tão precioso chamado Para Acordar o Leigo. Andar com Deus no mundo, andar com Deus como Cristo andou com Deus. Pensar, sentir, falar, agir como Jesus. É claro que alguns vão dizer, isso é impossível. E de fato, a gente entende que antes da glorificação nós não teremos essa perfeição completada, vamos dizer assim. Mas este é o alvo bíblico para o cristão. Esse é o alvo bíblico para a igreja. Não é sem razão que Jesus diz, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não é sem razão que Paulo diz que nós devemos caminhar desenvolvendo a nossa salvação. E é por isso que as palavras do nosso irmão John Oak são tão pertinentes, São palavras relacionadas ao treinamento de discipulado, mas totalmente aplicáveis aos nossos grupos da igreja simples. Esse nosso irmão escreveu o seguinte: o treinamento de discipulado deve ser o trabalho de transformar uma pessoa. Precisa tornar um filho de Deus em uma pessoa madura, perfeitamente equipada para toda boa obra mediante a influência da palavra e do Espírito. Nesse sentido, o treinamento de discipulado pode ser considerado um tipo de combate espiritual. Ainda não atingimos um estado de perfeição livres de falhas ou manchas. Estamos em um estado de ser quebrados, desintegrados e remodelados à semelhança de Jesus nas mãos do Espírito Santo. Você entendeu que esse é o seu caso? É o meu caso, é o caso de todos nós. Por essa razão, diz o nosso irmão Oak, ele diz, por essa razão, o treinamento de discipulado em si é um trabalho de nascer de novo, um ambiente de arrependimento e confissão, um revestimento da graça de Deus nas montanhas do Getsemane. Deus ordena na criação, Jesus cumpre as ordenanças de Deus na redenção. E agora nós, cristãos, obedecemos a essas ordenanças no discipulado. É nesse sentido que os GIs existem com esse foco de viver a obediência às ordenanças de Deus. Mas tenho que dizer uma palavra ainda, mais uma palavra que consideramos importante, que é essa relação entre os GIs, o Espírito Santo e o discipulado. Na atividade do GIS, nós consideramos a obra multifacetada do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele age na providência, ele cria, ele renova a face da terra. Ele também age na graça comum, inclusive operando sobre os perdidos, e ele unge Jesus para o ministério, ressuscita Jesus dentre os mortos e garante a nossa redenção. Ele aplica o evangelho em nós, ele nos une a Cristo, ele nos unge para o testemunho e nos concede dons para o ministério. Exatamente por conta disso, nós entendemos que existe
uma necessidade de dependência do Espírito Santo nos grupos da igreja simples. Nós não temos como operá-los, como funcioná-los, ou colocá-los em funcionamento, melhor dizendo. Nós não temos como implementá-los adequadamente, consolidá-los, fortalecê-los, sem a bênção do Espírito Santo. E essa dependência do Espírito Santo converge, em primeiro lugar, em oração. Por isso, a prática da oração é importante para os GIs. Qualquer trabalho cristão carece da bênção de Deus, concedendo direção, concedendo proteção, poder espiritual. Assim acontece com os nossos grupos da igreja simples. Especialmente os líderes precisam buscar ao Senhor nesse trabalho dos grupos pequenos. Mas não apenas oração, a dependência do Espírito Santo converge em ação, porque o GIS não existe apenas para estudo bíblico. O GIS, por exemplo, os grupos da igreja simples não devem ser confundidos como um curso para fazer técnicos leigos, competentes e habilidosos na evangelização e no ensino, como explica o pastor Oak. Os membros de um grupo de igreja simples, eles são diariamente desafiados a praticar as ordenanças divinas, assumindo o discipulado de Jesus. E esse servo de Deus, que tem implementado esse trabalho tão bonito de grupos pequenos na Coreia, ele diz exatamente isso nesse livro chamado Para Acordar o Leigo. Ele diz assim: os leigos devem ter em mente as seguintes questões durante o dia todo. Será que eu estou desenvolvendo a maturidade do caráter de acordo com um padrão demonstrado por Jesus? Eu aceito o fato do meu chamado, que inclui tanto a responsabilidade social como a missionária? Vamos pensar nisso no contexto dos grupos da igreja simples da nossa igreja. Eles são voltados para o saber, para o conhecimento bíblico. O Espírito Santo nos ajuda a conhecer a palavra de Deus, mas eles são voltados também para o fazer, para a ação cristã visível e concreta. O Espírito Santo nos unge e ele também nos dá dons para que a gente possa fazer, servir a Deus, produzir bom fruto para a glória de Deus. E esse modo de proceder combina com aquilo que consta na Escritura, né? Se você olha, por exemplo, para diversas partes da Escritura, você vai encontrar isso lá. Por exemplo, o salmista ama a palavra, ele medita na lei de Deus. E porque ele medita, ou seja, porque ele realiza esse exercício de reflexão, é interessante o que acontece na vida dele. A palavra de Deus transforma a sua prática. Ele toma decisões melhores, ele desvia os seus pés do mal. Ele agora obedece ao preceito divino, ou seja, a reflexão encaminha o salmista para a ação cristã. Veja só, pode conferir isso, está no Salmo 119, de 97 a 101. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Reflexão. O GIS realiza reflexão da palavra de Deus. Mas olha o que o salmista diz adiante: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Ação cristã. Não é apenas no Salmo 119 que a gente encontra isso. A gente encontra isso também na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 14 traz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, os cristãos amadurecidos, adultos, são os que unem a reflexão com a ação. E temos o dito fundamental, proferido pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu,
porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Prestou atenção? O discípulo de Jesus é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem edifica a sua casa sobre a rocha? Aquele que ouve o ensino de Jesus e pratica. Reflexão mais ação. Jesus tem autoridade, por quê? Porque o que ele ensina, ele faz. Você pode conferir isso nessas palavras que fecham o Sermão do Monte, né? Depois de proferido o seu discurso, os seus ouvintes dizem, uau, ele ensina diferente dos escribas e fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. E quando olhamos para Atos capítulo 1, versículo 1, encontramos Lucas dizendo isso. Olha, eu estou dizendo essas coisas, escrevendo essas coisas para você, Teófilo, reportando isso para que você entenda o que Cristo começou, tudo aquilo que Jesus ensinou e também fez, né? Aquilo que ele disse e aquilo que ele praticou. E olhando para Cristo, os grupos se encontram tanto para ensino quanto para prática. E o modo como essa rotina é implementada, como isso se dá, é estabelecida pelo próprio grupo, como a gente vai verificar a seguir nos nossos próximos encontros. Mas antes de finalizar, eu ainda quero falar só uma coisa. Os grupos, eles são firmados em 3 pilares bíblicos, né? No primeiro pilar, a gente pode dizer isso, que neles ocorre o ensino, o desfrute e o serviço do Evangelho. O segundo pilar é o seguinte, o crescimento deles, o crescimento dos grupos é orgânico. E o terceiro pilar é que os grupos da igreja simples, demandam um bom pastoreio. Quando a gente fala de desfrute do Evangelho, é o seguinte, nós cremos que quando nós nos grupos desfrutamos dos benefícios que foram assegurados por nós, pelo Senhor Jesus Cristo, isso nos capacita a amar a Deus, né? O resultado disso é devoção, oração, culto, mas também nos conduz a amar pessoas, imbrica em comunhão cristã, né? Em relacionamento íntegro com os perdidos. Mas além disso, também esse desfrute de Cristo nos grupos liberta e purifica, culmina em santificação, porque quando nós caminhamos com o Senhor e desfrutamos dele, ele limpa a nossa vida, ele aperfeiçoa o nosso caráter, ele nos confirma, ou melhor dizendo, nos conforma a Cristo, o nosso Senhor. Além disso, isso nos encaminha para o serviço do Evangelho. O serviço do Evangelho equivale à ação cristã. A gente começa agora a servir entre os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, na nossa cidade, também na região de São José do Rio Preto. E o desenvolvimento dos grupos, ele, a partir desse desfrute do Evangelho, ele se dá organicamente. Não é? Ou seja, os grupos vão ser nutridos, vão contar com a bênção de Deus para o seu funcionamento orgânico. E nesses termos, isso remete aí aos referenciais de fecundidade que Deus realmente nos dá no relato da criação e que a gente encontra também ali no ensino de Jesus, né? Deus criou as coisas vivas para que elas sejam fecundas, para que elas se multipliquem, para que elas possam desenvolver-se conforme a sua boa providência. Quando Jesus fala também sobre o crescimento do reino, lá em Marcos 4, né, com aquela chamada parábola do semeador, a gente percebe essa ênfase naquela semente que cresce, que se multiplica. E é dessa maneira que a gente encontra, a gente pensa no trabalho dos grupos, sendo abençoados por Deus, sendo revitalizados, né, sendo fecundos e produzindo um bom fruto para a glória de Deus. Mas o que significa quando a gente diz que os GIS demandam um bom pastoreio, né? Porque são 3 esses pilares: ensino, desfrute e serviço do Evangelho. Segundo pilar, crescimento orgânico. Terceiro, bom pastoreio. Bom pastoreio é sinônimo de uma liderança madura,
de uma liderança biblicamente qualificada, né? Jeremias 3,15 tem a promessa do próprio Deus dizendo: eu vou dar a vocês líderes segundo o meu coração. Lá em 1 Timóteo 3,6 e 5,22, a gente tem também essa referência, né? O diácono não deve ser, ou o líder da igreja, melhor dizendo, o oficial, não deve ser um neófito, não deve ser um novo convertido. Em 5,22, Paulo diz: não imponha a mão precipitadamente sobre as pessoas, porque o ato, a cerimônia de impor as mãos era a cerimônia de estabelecer líderes. Então Paulo está dizendo: não estabeleça líder rapidamente, precipitadamente, pense bem, para que você não se torne cúmplice das imaturidades, né, dos erros cometidos por essa pessoa, que às vezes foi colocada numa posição de liderança, mas não tinha ainda a maturidade devida para exercê-la. E o que a gente espera é que, dentre outras coisas, ou outras iniciativas, melhor dizendo, a vida do Senhor, a vida de Deus flua nos nossos grupos da Igreja Simples, e que a gente possa, por meio desses grupos, observar aquela doutrina apostólica, né? A palavra de Paulo, que a gente encontra em Filipenses 1, 27 e 28. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Que o Senhor aqueça os nossos corações, que o Senhor nos capacite a servi-lo com alegria e também com fruto abundante nos grupos da Igreja Simples.